Capítulo 10 de Juízes, né? Depois da morte de Abimeleque. E depois de Abimeleque, se levantou para livrar Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodó, homem de Issacar, e habitava em Samir, na montanha de Efraim. E julgou a Israel 23 anos, e morreu e foi sepultado em Samir. Depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. E tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos. E tinha 30 cidades, a que chamavam Avote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Balaíns e a Astarote, e aos deuses da Síria, e aos deuses de Sidom, e aos deuses de Moabe, e aos deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor e não o serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu-o em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. Naquele mesmo ano, oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão para pelejar contra Judá, e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então essas três tribos, que é Judá, Benjamim e Efraim, foram subjugadas pelos filisteus. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Balaíns. Então sempre consequência do pecado. Nunca é predestinado a isso, sim. E sim, as escolhas feitas pelo povo de Israel os conduziram a bênção ou maldição. Então toda a história aí que é trazida e apontada para sempre o ato do homem, o que o homem escolheu para si. Quando o povo de Israel escolheu servir a Deus, foi abençoado, conquistou terra, conquistou vitórias. Quando o povo de Israel se distanciou de Deus, quando o povo de Israel se desviou dos caminhos do Senhor, houve as derrotas e foram sim humilhados. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: porventura os egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sodônios, dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim chamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo vós me deixastes a mim, e serviste a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamar aos deuses que escolheste, que vos livrem eles do tempo do vosso aperto. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: pecamos fazei-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Então somente te rogamos que nos livre neste dia, e tirar os deuses alheios do meio de si, e servir ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo em Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Então, mais uma vez, eles precisavam de um líder. Eles sempre precisavam de um homem. E é esse homem que iria
conectar e a conduzir aquele povo para ter um relacionamento novamente íntimo e um relacionamento que seguisse o acordo que Deus havia feito com eles, que eles não deviam servir a outros deuses. Então sempre que eles se desviavam, consequência era isso, era a perseguição, eram oprimidos pelos seus inimigos. Então sigamos para o capítulo 11.